Mais uma vez eu quero saudar a todos com um bom dia, que a paz e a graça do nosso Deus esteja com todos vocês. Bem-vindos a mais uma madrugada com Deus, hoje, 17 de agosto. Como o tempo está voando, né? 17 de agosto de 2022. Sejam bem-vindos, estamos dando início a mais uma madrugada com Deus. É sempre um prazer estar aqui com vocês, uma alegria. Em meio às dores, as preocupações e as lutas, nós temos motivos para render louvores ao nosso Deus. E aqui estamos nós para clamarmos, para buscarmos a promessa da chuva cirúrgica. Irmãos, não deixe de clamar pela chuva cirúrgica. Todos que estiverem buscando, pedindo, suplicando, receberão essa bênção, viu? Não deixe. A madrugada com Deus é só mais um instrumento para motivá-lo a buscar a promessa do Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre bom estar aqui com vocês. Eu quero aproveitar e convidar para estar conosco em oração nesse momento a irmã Darcy. Deixa eu ver, Darcy, pronto. Bom dia, irmã Darcy. Bom dia, irmão Mário. Bom dia, meus irmãos amados. A paz do Bem-vinda Senhor. mais uma vez, seja muito bem-vinda, viu? Amém. Amém. Nós queremos convidá-la, irmã, a fazer uma oração. Nos apresente a Deus nesse momento em consagração a Deus, pode ser? Pode ser, meu irmão. Pois não, fica à vontade. Oremos. Bendito e eterno Deus, querido e amado Pai, que habita nas alturas dos céus, queremos te agradecer por estarmos aqui, meu Pai, por nos dar uma noite na tua santa paz. Muitos talvez não passou uma noite tranquila, mas estão aqui, te buscando o poder do Espírito Santo para podermos vencer as lutas, as tristezas, as angústias, as aflições que nos sobrevêm enquanto estivermos aqui neste mundo. Sabemos que iremos passar por tantas coisas que não sabemos, mas sabemos sim uma coisa, que o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida. Amém, Senhor. Então, meu bom Pai que está no céu, é com essa certeza, Senhor, que estamos te buscando, porque sabemos que não seremos desamparados por ti. Mas que todos nós que estejamos aqui, ó Pai, tenhamos a confirmação de que nós estamos buscando o poder do Espírito Santo e seremos atendidos. Queremos te suplicar também, Pai, queremos te suplicar em nome de Jesus que a chuva serôdia caia sobre teus filhos, meu Pai. Estamos aqui cansados deste mundo e queremos ser usados por ti para a pregação do Evangelho, para receber o poder para a terminação desse Evangelho, para que se cumpra tudo e o Senhor Jesus volte para nos buscar. Venha logo. Amém. Amém, Senhor. Estamos cansados aqui de tantas tristezas. Alcance, Senhor, os corações enlutados, ó Pai, e dá o conforto necessário. Derrama o seu bálsamo sagrado, meu Pai. Venha confortar e dando esperança que isso tudo vai passar. Em breve não teremos mais lágrimas, porque serão enxugadas pelo o nosso Salvador Jesus, e não haverá mais pranto, nem dor, nem luto aqui nesse, que nós não passaremos mais. Estaremos juntos eternamente, sem nos separar. Amém. Então, meu Pai, nós te agradecemos pelas tuas promessas maravilhosas. E vem estar conosco mais uma vez, eu te peço. Alcance a cada coração aqui, a cada família, Pai, de um modo todo especial. Eu te rogo em nome doce de Jesus. Amém, meu Senhor. Amém. Pai. Amém. Sim. Muito obrigado, irmã Darcy. Deus continue te Amém. abençoando ricamente, viu? Amém a nós todos, meu irmão. Muito bem, vamos louvar o Senhor. Vamos cantar esse hino que fala sobre oração. Vamos meditar na letra deste hino.
que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois lhe dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Muito bem, espero que você tenha aproveitado bem aí esses 10 minutinhos, né? Com certeza você foi sábio em aproveitar e que todos tiveram oportunidade. Alguns ficaram de fora, né? Depois que abre a sala, eu não sei como é que alguns conseguem entrar depois que fecham, depois que abre a janela, né? Abriu as salas ali simultânea, alguns conseguem acessar. Mas eu vi que ficou alguns aqui de fora, não tem problema. Muito bem, queridos, vamos entrar no tema desta manhã. Você está livre para dar sua participação, querendo colaborar, pode sim abrir, levanta a mão virtual e nós vamos abrir seu áudio para que você dê a sua opinião, a sua participação. Um grande abraço para você, Edson, meu irmão Edson Araújo, bem-vindo. É sempre bom tê-lo aqui conosco, como de Deus. Deus abençoe ricamente, viu? Muito bem, queridos, vamos falar um pouquinho de erros e acertos. Erros e acertos. Quem aqui nunca errou? Quem nunca cometeu um erro, que atire a primeira pedra. A nossa vida é mais composta de erros do que acerto, né, Ricardo? A gente erra muito. E às vezes a gente erra sem querer, com intenção, sem intenção, e quando a gente menos espera, está lá o problema. Eu quero convidá-los, queridos, se você tiver com a sua Bíblia na mão aí, abra sua Bíblia aí no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 29. Provérbios 29. Se você achou, a minha Bíblia, Provérbios 29, versículo 1. Achou aí, Zuleide?
Zoleide já achou ali, Cris já achou, Edson. Irmão Pedro, muito bom dia, bom vê-lo aqui, meu irmão, seja bem-vindo. O senhor está bem, irmão Pedro? Deixa eu liberar aqui seu áudio só para a gente ouvir como é que o senhor está. Pode abrir seu áudio, irmão Pedro. Consegue abrir? Isso. Toca nele aí, pode abrir. Pronto. Bom dia, irmão Pedro. Está aberto. Só fechou a câmera. Abriu o áudio e fechou a câmera. Bom dia, irmão Pedro. Como é que está o senhor? Bom dia, irmão Mário. Bom dia, bom dia. Bom dia. Como é que está o senhor? Está bem? Também. O senhor esteve aí num lugar perigoso, mandaram o senhor sair logo de lá, não foi? Que lugar é esse? É lá perto do irmão Márcio. Ah, perto do Márcio. Coisa, hein? Perigo está em toda parte. O senhor saiu rapidinho. Eu nem perguntei o que era, irmão. Eu só liguei o motor e fui embora. Que Mas o senhor está situação, bem, que né, irmão Pedro? péssimo. O senhor está bem, né? Estou bem, estou recuperando bem a cirurgia, já estou quase em forma. Muito bom. Bom tê-lo aqui, irmão Pedro. Deus abençoe. Dá um abraço aí carinhoso da irmã Lúcia, viu? Que eu vi o rostinho Obrigado. dela por aí. Agradeço. Ali. Bom dia, irmã Essa aqui do meu Lúcia. lado. Pronto. Muito bem, queridos. Vamos meditar na palavra de Deus. Provérbios 29, versículo 1. Né? A minha versão, eu tenho aqui duas versões na minha mesa aqui. Eu vou ler uma, depois eu vou ler a outra. A primeira diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Agora, essa outra versão aqui é melhor. Ela diz assim: quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e de forma irremediável. Se você não é do tipo que sempre está certo, com certeza você vai descobrir alguns erros ali no seu currículo, porque nenhum de nós somos infalíveis. Nenhum de nós, queridos. Vejam, quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e de forma irremediável. Todos nós que aqui estamos somos passivos de erros, dos mais simples aos mais grotescos, né? E o que fazer com eles, irmãos? O que fazer com esses erros que muitas vezes nós cometemos? A meditação dessa manhã, ela nos convida a refletir, porque quando o erro acontece, alguma coisa aconteceu para que esse erro acontecesse. Deu nó aí na cabeça? Né? O Benedito deu risada. Hein, Robson? Deu nó aí na cabeça, né? Para um erro acontecer, alguma coisa a gente fez para ele chegar. Às vezes, nós nos deparamos com erros das pessoas, como se a gente nunca tivesse feito aquilo ou nunca tivesse cometido nenhum tipo de erro. E o que fazer com esses erros, queridos? Nós vamos avaliar aqui 4 pontos. Primeiro, você precisa saber que você não é o único que erra. E não será a primeira vez. Né? Não é a primeira vez e você não é o único que vai cometer erros. Na Bíblia nós encontramos homens de Deus que cometeram erros terríveis. Nós podemos aqui citar Moisés, podemos citar aqui Davi. Quem não conhece a história de Davi com Betseba, não é? E outros erros de Davi, não é? Paulo, o apóstolo Paulo, foi um homem também que cometeu erros. Jonas, e por aí vai, queridos. Se pegarmos a Bíblia e fizermos uma matéria, um estudo de homens consagrados que cometeram erro, nós vamos encontrar todos
sem exceção. Todos cometeram erro. Alguns graves, outros não. Mas veja, irmãos, por exemplo, vocês já ouviram falar na Torre de Pisa, na Itália? Você acha mesmo que o projeto era aquele, irmãos? Deixar uma torre inclinada, que se tornou ponto turístico ali na Itália? Não. Ali foi um erro de arquitetura. E eu estava olhando, fazendo um estudo sobre a Torre Eiffel, ou a Torre de Pisa. Eiffel é a Torre de Paris. Ela está inclinando cada vez mais. Então, é Deus que não caia, né? Todos deram uma mancada na vida. Então, se você se sente dessa forma, você é muito bem-vindo a esse grupo seleto de pessoas que cometeram erros. E acredite, irmãos, desses 37 pontos que aqui estamos hoje, todos nós já erramos. Todos. Não tem um aqui que não tenha cometido erros. Então, o primeiro ponto é que você precisa ter consciência de que você não é o único que erra. E que tem que ter consciência também que vai cometer outros erros. São erros estratégicos, erros de avaliação, assim como os erros de natureza espiritual, irmãos, social. Acontece e não é de hoje, não, irmãos. Não é de hoje. Todos os erros, dia após dia. Uma vez, um certo professor chegou para um aluno e disse para ele assim: você nunca vai ser nada na vida, você é imprestável. Imagine um professor dizer isso para um aluno. Sabe quem era esse aluno que ele falou isso? Albert Einstein. Imagine se ele acreditasse nisso, que ele era imprestável. E você sabe quem foi Albert Einstein, né? Um grande cientista, um homem inteligente demais. Segundo ponto, irmãos, prepare-se para as consequências. Todo erro traz o quê? Resultado. Todo erro traz consequências, irmãos. E elas, né? Elas, às vezes, são amargas. As consequências, elas são muito amargas. Existem, irmãos, 3 princípios do perdão de Deus, por exemplo. E são princípios bem conhecidos por nós. Primeiro princípio, nessa questão das consequências. Deus perdoa sempre o pecador. Isso é fato. Deus, ele sempre perdoa. Segundo, o homem perdoa algumas vezes, mas nunca sempre. Veja, Deus perdoa sempre o pecador. O homem nem sempre perdoa algumas vezes. E o terceiro, queridos, a natureza, ela nunca perdoa. A natureza, ela nunca perdoa. É a lei, aquela lei que a gente chama de ir de volta, né? Não tem jeito, irmãos. A graça de Deus, ela é maravilhosa. O perdão de Deus é maravilhoso. O amor, a Bíblia diz que o amor, ela cobre, ele cobre uma multidão de pecados, né? Mas, queridos, isso não significa que você vai ficar livre das consequências dos seus erros simplesmente porque acredita na graça e no amor de Deus. Então, esse é o segundo ponto, queridos. Nós temos que nos preparar para as consequências, quer sejam boas. Aliás, erros nunca trazem consequências boas, né? Os erros, elas sempre trazem consequências. Não tem jeito. Quem planta, colhe, uma hora a coisa acontece e a gente precisa ter a humildade para reconhecer que isso... a gente conhece a história de José, que foi vendido pelos seus irmãos. Não foi fácil, irmãos. Aqueles homens, quando viram José no Egito, agindo daquela forma, eles diziam o quê? Olha, Deus está nos punindo por causa do erro que nós cometemos com o nosso irmão. Eles achavam que era Deus punindo. As consequências chegaram.
Mas mesmo os grandes erros podem trazer, apesar de tudo, podem trazer consequências também boas, pode se converter em bênção. Imagine o erro. Eu não preciso cometer erros para que essas coisas se tornem boas para mim. Muito pelo contrário, né? Nós temos é que fugir deles, evitar o maior esforço possível em cometer os erros. Porque ela chega, a conta uma hora chega, irmãos. Então, o segundo ponto é que você e eu devemos nos preparar para as consequências. Uma hora ela chega. Não tem jeito. Uma hora a consequência chega. E não adianta dizer assim, eu acredito no amor, eu acredito na misericórdia, né? Tem que acreditar. Mas a graça e a misericórdia, o amor de Deus, não tira as consequências dos erros, irmãos. E o terceiro ponto, irmãos, você precisa consertar as coisas. Você precisa partir para consertar o erro. E é aí, queridos, que a ferida dói. É nessa hora aí, amigo, que a ferida arde e não arde pouco. E como é que nós podemos fazer isso? Consertar, tentar consertar os erros. Como é que nós podemos fazer isso? O primeiro ponto é arrependendo-se. Porque a Bíblia fala assim, queridos, olha, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Alcança, irmãos. A misericórdia estará sempre disponível a todo aquele que buscar o perdão, o arrependimento de Deus. E interessante, irmãos, é que no livro de Romanos diz que o amor de Deus é que nos leva ao arrependimento. Até para a gente sentir arrependimento, nós precisamos da misericórdia de Deus, porque nosso coração é muito ruim, irmãos. Nós temos um coração duro demais, não é? O orgulho, a arrogância, a prepotência, às vezes nos impede de sentir arrependimento, de buscar o arrependimento de Deus, buscar o arrependimento, apresentar esse arrependimento de forma clara. E então eu preciso mudar, irmãos, não repetindo os mesmos erros, mas aprender com os erros, né? Caso os erros tenham prejudicado outras pessoas, você deve procurar reparar para que seja sanado o problema. Eu me lembro de uma certa feita, irmãos, e toda vez que eu me lembro disso, o Robson, eu sinto tristeza. Eu sei que Deus já me perdoou, eu tenho certeza disso, mas toda vez que eu me lembro disso, meu coração, sabe, machuca, eu já pedi perdão para a pessoa, eu já confessei a Deus, mas eu só vou falar isso para vocês verem, queridos, e entenderem, queridos, que a pessoa que foi magoada, que foi ferida, que sofreu pelos seus erros, ela sofre. Eu me lembro que, eu não lembro o que eu fiz, mas a minha mãe falou algo para mim e eu fui muito grosso com ela. Eu dei uma resposta, irmãos, terrível. Eu não sei o que me levou a fazer aquilo. Não estava de TPM, não, eu era um garoto. Eu tinha o quê? Eu tinha 16 anos, eu acho que era 16, 15 para 16 anos, e fui extremamente bruto com a minha mãe. Nós tínhamos acabado de perder nosso pai, eu perdi meu pai com 13 anos, né? Tinha pouco, acho que uns 2 anos que meu pai tinha falecido, e eu sei que ela falou algo e eu fui extremamente grosseiro com minha mãe. E saí parecendo um baiacu, todo inchado, e aí o Senhor me fez olhar para trás. Literalmente ele me pediu que eu olhasse para trás. Quando eu olhei para trás, eu olhei para trás caminhando, né? Quando eu olhei para trás, eu vi minha mãe com os braços assim arriados, com a cabeça baixa e chorando. Menina, aquilo foi uma punhalada no meu peito. Eu parei, olhei para minha mãe, corri para ela, abracei ela, pedi perdão, beijei, chorei com ela ali. Mas quando eu vi aquilo, irmãos, eu falei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo com a minha mãe?
um moleque de 16 anos, 15 para 16 anos, irmãos. Foi triste, irmãos. Eu corri na hora para corrigir o erro. Na hora, irmãos. Procurei logo reparar esse erro, porque se você deixar isso para amanhã, para depois, talvez seja tarde demais. E esse reparo, irmãos, ele vai desde um simples pedido de desculpas até uma indenização. E se o erro tiver a ver com Deus, se o seu erro envolveu a Deus e você ainda não acertou as contas com Deus, irmãos, peça perdão a Deus o quanto antes. Robson pediu a palavra, meu querido. Pois não. Louvado seja Deus, né, Mário, que você reparou o erro na hora, né? Eu também cometi um erro no passado, esse erro me fez ficar, eu acredito que quase 36 anos afastado dos caminhos de Deus, né? Com vergonha do que eu fiz, mas louvado seja o Senhor, né? Ele nos alcançou novamente, você foi alcançado na hora, né? Na hora. O entendimento bateu na hora e eu 36 anos depois, o Senhor ainda estava ali, né, me chamando, e hoje eu tenho certeza do perdão desse Deus maravilhoso. É muito importante que a gente aceite este perdão, porque muitos ficam presos ao passado, né, Mário? Muito bem, Aquela Robson. dúvida se foram perdoados ou não. Muito Nós temos que bem. pedir o perdão, abandonar e ter a certeza desse perdão, né, para que a gente seja liberto desse passado. Louvado seja Deus. Hoje eu estava refletindo com o Márcio, e nós estávamos refletindo exatamente sobre Judas, né? Que todas as oportunidades foram dadas a Judas. E, infelizmente, Judas não quis aceitá-las, né? E todos nós, queridos, abramos o nosso coração para aceitar o perdão desse Deus maravilhoso em nossas vidas e ter essa certeza desse perdão. Louvado seja o Senhor. Verdade, Robson. E outra coisa, Robson, você disse uma coisa aí que é muito importante. Além do perdão que você recebe, você precisa se perdoar, irmãos. Eu conheço, irmãos, pessoas que até hoje elas são pessoas que estão literalmente sendo sugadas, estão secando que nem uma ameixa, porque ela não consegue se perdoar. Isso é terrível, irmãos. Isso é terrível. Iraci, pois não, Iraci. Além do perdão de Deus, você precisa se sentir perdoado. Você tem que se perdoar. Perdoe-se. Pois não, Iraci. Quando o senhor falou aí que o senhor ficou triste, né, com o que o senhor, com o erro que o senhor cometeu, eu lembrei também de uma coisa que aconteceu na minha vida e todas as vezes que eu lembro eu choro. Tô aqui, tava aqui chorando, né, e lembrando, porque é uma coisa que eu fiz, né, e hoje, quando eu paro para pensar no que eu fiz, dá uma tristeza tão grande, É porque verdade. a pessoa não Verdade. merecia, né, não merecia. Não adianta a gente falar, porque isso, porque aquilo, querer arrumar argumentos, né, para dizer, para justificar o nosso erro. Quando a gente está no erro, quando a gente está cometendo ali o pecado ele é tão miserável que a gente não se dá conta. Ele cega a gente de uma tal forma assim que você não se dá conta do que você está fazendo, que você está prejudicando a outra pessoa, né? Quando você vai cair em si, quando você é pego, quando você se dá conta daquilo, é que você vai parar para pensar e ver o erro que você está cometendo. E é como o senhor falou, né? Deus, ele nos dá o livre-arbítrio, só que a gente vai colher as consequências. E as consequências, a conta, ela chega. Demora que a conta chega e ela chega pesada, sabe? Então, assim, hoje eu falo para Deus assim, Senhor, e todas as vezes que eu falo com Deus sobre isso, eu choro porque me dá uma tristeza tão grande de ter cometido isso. E a maior tristeza que eu sentia na época era de achar que Deus nunca ia me perdoar pelo que eu fiz. Isso me torturava demais. Eu achava assim, meu Deus, por que que eu fiz isso? E eu não me sentia perdoada. Isso era uma tortura para mim. Hoje eu sei, hoje eu tenho certeza que Deus me perdoou. Mas todas as Amém. vezes que eu lembro, eu choro e falo, Senhor, se eu pudesse voltar atrás, eu jamais teria feito isso. Eu jamais teria feito, porque, assim, Deus, ele foi muito bondoso comigo.
colhi sim as consequências, sim. Mas, assim, não foi aquela coisa assim, terrível, né? Mas prejudiquei outras pessoas. Isso me faz me sentir triste, né? De pensar assim, poxa, eu prejudiquei. E eu falo para Deus, Deus, eu não tenho como voltar atrás, sabe? Fazer diferente, porque se eu pudesse voltar atrás, eu fazia diferente. Eu jamais teria agido dessa forma, eu teria agido de outra forma que teria sido muito melhor. Embora não fosse boa também. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu consertaria tudo. Eu jamais teria feito o que eu fiz. Isso me causa uma tristeza tão grande. Mas hoje eu sei que Deus me perdoou, né? E Ele perdoa cada um de nós. O perdão, o perdão, Nos Iraci, arrependemos, né? nós precisamos ter maturidade suficiente, porque se você, eu falo você, não você é a pessoa de Iraci, eu falo para todos, se você não se sente perdoado, irmãos, nós temos o inimigo, irmãos, ele sabe tudo sobre você. Ele não conhece o futuro, mas ele sabe tudo de você. Tudo, absolutamente tudo. Tem uma coisa, Ele é irmão, acusador. e assim, todas as vezes que ele tem a oportunidade, ele usa pessoas para me acusar, para jogar na minha cara, sabe? Você é isso, você é aquilo, É você fez horrível isso, você isso. fez aquilo, sabe? É Mas horrível. hoje eu sei que eu fui perdoada pelo meu Deus, porque eu me arrependi. Eu tenho certeza disso. Né? Quando a gente não tem certeza do arrependimento e do perdão de Deus, a gente sofre. Eu sofro assim, quando eu penso que eu prejudiquei, né, as pessoas, eu sofro porque eu não tenho como voltar atrás e fazer diferente, né? Mas eu sei que Deus me perdoou, porque eu me arrependi de verdade. E Amém. isso é o mais importante, né? A gente se É o mais sente perdoado. importante. E nós temos que nos sentir perdoados, irmãos. Você precisa se sentir perdoado, porque senão, o que Iraci falou, eu também lembro, às vezes eu pergunto, sempre, por que estou me lembrando disso? Eu já pedi perdão. Na verdade, não é Deus me fazendo lembrar. Talvez, né? Talvez, para que eu aprenda com os erros. Eu posso aprender. Agora, uma coisa é muito importante, irmãos. Você precisa se perdoar. Você já pediu perdão, já confessou, não é? Você deixou, não fez mais, mas você precisa se sentir perdoado. Márcio. Bom dia mais uma vez, né, amados? Esse tema, Mário, me fez lembrar um ditado, né? Diz que errar é humano, agora continuar no erro já é burrice, né? Burrice. Todos nós somos passivos a errar, somos passivos a errar. Agora, continuar no erro é complicado. E falando sobre a questão do perdão, o perdão de Deus é completo sobre nossas vidas. O Amém. Senhor, Ele promete, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu me lembro, Mário, quando eu estava na minha caminhada, né? Me aproximando de Deus, teve um momento em minha vida que foi marcante, meu irmão. Eu estava no domingo pela manhã, fazendo uma faxina, ajudando a esposa a fazer a faxina em casa, e quando chegou no quarto, o Espírito Santo falou assim: confesse seus pecados para ela. Mário, aquele momento foi demais, Mário. Eu chamei minha esposa no quarto e comecei a conversar com ela. Minha esposa, tem algumas coisas para eu conversar contigo. Algumas coisas que talvez vai lhe machucar, mas é o que Deus está mandando eu lhe falar. E eu comecei a confessar os meus pecados para ela, Mário. E aquilo doeu nela, Mário. Mas, para minha surpresa, ela começou a abrir a boca também, Mário, e confessar os pecados dela para mim, Mário. Naquele momento ali, nós nos abraçamos e começamos a chorar. Eu senti a presença de Deus enchendo aquele quarto. E nós nos abraçamos, choramos, arrependidos dos pecados cometidos, e aquilo se passou, meu irmão. E até hoje nós estamos vivendo juntos, né? Temos as nossas falhas, continuamos com as nossas falhas,
mas a gente não lança mais o pecado na cara um do outro, que a gente cometeu do passado, né? Porque Deus, ele nos perdoou de uma forma completa, meu irmão. E somos felizes, né, na presença de Deus. E isso é muito Amém. bom, meu irmão. Isso traz Amém. uma paz interior, meu irmão, que Nem fale, viu, Márcio? nada nesse mundo, meu irmão, pode pagar. É Nada. verdade. Só Agora Deus. imagine, Márcio, se você não ouvisse a voz do Espírito Santo e você adiasse, talvez você nem estaria casado hoje. Verdade, meu irmão. Então, nós temos que tentar, irmãos, consertar os erros. Ele aconteceu, não já aconteceu, não tente fugir dele, tente consertar. E quando a pessoa realmente ela se propõe a consertar os erros e tentar seguir uma nova vida, a própria natureza conspira a favor disso, irmãos. O próprio Senhor, ele vai fazer com que as coisas se revertam de uma... Vejam, Deus, ele não tira as consequências. Deus não tira. Mas à medida que a pessoa se esforça para mudar, para consertar, para ajustar as coisas, as coisas cooperam, elas vão ajudando para que as coisas voltem ao seu normal. E o quarto ponto, finalizando, irmãos, você e eu precisamos usar os erros para crescer. Os erros nos ensinam, irmãos. Acredite, irmãos, depois que eu cometi aquela besteira com a minha mãe, eu até hoje eu tomo muito cuidado com as palavras, principalmente quando se refere às pessoas mais próximas de nós. Irmã Lúcia, pois não? É, Pode falar, irmão Pedro. Estou relembrando aqui que a nossa maior luta, são 2 momentos difíceis: a confessar o erro, pedir perdão, e a segunda luta é esquecer quando pede perdão. Pede perdão à esposa, pede perdão a Deus, você reconhece que foi perdoado, Deus é poderoso, a pessoa perdoou você, a sua esposa perdoou, mas você ainda continua com aquela luta. De quando em quando vem à mente aquele fato, e isso tortura a pessoa. É uma segunda luta que você desenvolve e precisa acabar com isso, né? Definitivamente, o perdão de Deus é eterno, é grandioso, é profundo, e nós precisamos reconhecer isso. A nossa natureza humana é continuar remoendo aquela falha, aquele pecado. Isso tortura, isso deixa uma situação muito desagradável e atrapalha a sua convivência, né? Obrigado, Então, irmão lutar Pedro. pelo perdão até sentir de fato que foi perdoado. É verdade, irmão Pedro. Muito obrigado, meu irmão. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você coloca aí no chat. Só uma resposta bem simples, tá? Para você, na sua opinião, como cristão, o que é mais difícil? Pedir perdão ou perdoar? Coloque aí no chat. O que é mais difícil para você? Pedir perdão ou perdoar? Enquanto você coloca aí, queridos, vamos para o quarto ponto, né? Use os erros para crescer, irmãos. Os erros, Use eles... os erros para crescer. É o quarto ponto. Usar os erros. Aprenda com os erros, irmãos. Nós precisamos aprender com os erros, né? O erro em si, ele não tem virtude nenhuma, irmãos. O erro em si, ele não tem virtude. Onde é que tem virtude no erro? Mas ele pode ser aproveitado para ensinar lições para mim que cometeu erro. Eu estou vendo aqui que a maioria dos irmãos é pedir perdão, né? Pedir perdão é mais difícil para muita gente aqui. Mas veja, irmãos, o erro não tem virtude, mas eles podem ser aproveitados para nos ensinar lições preciosas. Mesmo erros assim, bobos, né? Ele pode se transformar em bênção. Por exemplo, a história está cheia de pessoas que
cometeram erros bobos, mas aprenderam coisas grandiosas. Por exemplo, Fleming, ele descobriu a penicilina por causa de um erro que ele cometeu. A penicilina, que hoje é extraordinária para a medicina, ele descobriu por causa de um erro, um fungo que havia contaminado uma das suas lâminas. E daí ele cria a penicilina por causa de um erro. Ou seja, foi um erro que trouxe grande benefício para quem? Para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Né? O autor do raio-x, Röntgen, como é que ele descobriu? Um descuido ali naquela placa de fotografia. Ele cometeu um erro e daí surgiu, então, o raio-x. Ou seja, outro erro que trouxe grandes benefícios para a humanidade. Veja, irmãos, antes de você descartar um erro como uma experiência ruim ou como algo inútil, pense nas possibilidades que esse erro pode lhe oferecer. Porque quem não aprende com os erros, queridos, é porque nunca quer acertar na vida. Os erros não deveriam acontecer. Mas uma vez que ele acontece, nós precisamos aprender com eles. Pode ter certeza, queridos. Deus, ele pode transformar erros em bênçãos. Deus não tira as consequências de um erro, mas ele pode transformar erros em bênçãos. Quando um erro ele é encarado, irmão, de forma assim, honesta, né, e de forma humilde, o erro pode levar a uma nova atitude, a um novo comportamento. Às vezes, o pior erro não é errar, mas não transformar o erro em algo para catalisar um grande acerto. Ou seja, toda vez que você errar, não é que você tem que sair por aí errando, não. Mas se você errou, você precisa aprender com aquele erro. Para quê, queridos? Para não fazê-lo novamente. Você pode errar mais por não aprender com o erro do que por fazer algo errado, irmãos. Percebe? Você pode errar mais por não aprender com ele do que com o próprio erro. Por isso, irmãos, evite desprezar os erros. E o erro maior ainda é de continuar errando, queridos. Não diga assim, eu sou humano, eu sou pecador mesmo. Irmãos, isso aí, você e eu já sabemos. Deus é misericordioso, Deus perdoa. A gente sabe disso. Mas não dê brechas, queridos, para continuar cometendo os mesmos erros. O erro do passado não significa que você vai ter que fazer de novo, não. O erro agora, o erro amanhã, nós vamos passar a vida toda errando, irmãos, tentando acertar. Quantas vezes nós temos um irmão aqui na nossa live que na semana do batismo dele, ele bebeu todas, encheu a cara. No dia do batismo, ele comeu carne de porco, pintou o diabo a quatro. No dia, acho que foi na véspera do batismo dele, ou foi no dia do batismo dele, e o pessoal disse, não, esse cara não vai batizar, não. O cara bebeu a semana toda, o cara comeu isso, não está pronto. E ele disse, olha, ou eu me batizo agora, ou eu nunca mais boto os pés aqui nessa igreja. E ele foi batizado. E está aí, ó, firme e forte, caminhando com Jesus, lutando. Iraci, pois não, Iraci? Irmão, tá me ouvindo? Sim. Sabe qual foi o meu maior erro? Achar que porque eu estava na igreja, eu estava assim, livre de cometer erros, de cometer pecado, né? A gente muitas vezes tem essa falsa impressão. Quando a palavra de Deus diz que a gente tem que vigiar, né? Que todos nós somos propícios a pecar, a cair no erro.
né? E a gente acha que vai acontecer só com outro porque eu estou na igreja, porque eu estou nos caminhos do Senhor, que nem eu pensava, né? Eu pensava dessa forma. Imagina que eu vou fazer isso? De jeito nenhum. Só que o inimigo, ele sabe do nosso ponto fraco. Ele conhece. E é ali que ele vai nos atacar. E se a gente não se apegar muito a Cristo, a Deus, a gente cai. Cai sim, porque somos fracos mesmo, somos falhos. E se não for a misericórdia de Deus, ele nos derrota. O inimigo, ele nos derrota, porque ele É conhece verdade, o nosso ponto fraco. verdade. Né? Então, assim, que a gente nunca julgue o outro. Ah, fulano é assim, fulano é assado. Eu não sou, eu não faço isso. Todos nós erramos, todos nós cometemos pecado. É Mas verdade. temos que nos apegar a Cristo, né? E nos arrependermos. Porque Ele está sempre disposto a nos perdoar, né? A A irmã Cris misericórdia botou dele. aqui que ela bebeu até a sexta, foi, Cris? Tu era pinguça, assim, era? É mesmo. Aqui também tem um irmão que no dia do batismo dele, ele já chegou na igreja ainda fedendo a álcool. Edson Araújo, como é que foi essa história, Edson? Você chegou na igreja bêbado, foi para batizar? Mano, eu infelizmente fui. Na sexta-feira eu tinha ido para o jorrinho lá, o jorro lá. Fui para o jorro, tomamos, era em 5, tomamos 10 graus de cerveja e comemos uma banda de porco assado na sexta. Eu tinha decidido isso já no pequeno grupo, só pela graça, na SPG. E aí, quando deu, depois do pequeno grupo, entrei num carro e fui para essa farra. Cheguei no sábado, era 4 da manhã. Aí acordei meio-dia e as meninas de Marlene foi lá em casa dizendo foi a menina de Marlene, foi lá, a Marina e o Elinha, dizendo, Edson, bora lá que você vai ter que preencher sua ficha, Darivaldo tá lá esperando. Quando cheguei lá, que Darivaldo viu o bafo de cachaça, e aí, Ave Maria, não, para ter como não, e ajeitando para lá, empurra para cá. O pastor José Orlando estava nesse dia, e aí disse, rapaz, vamos deixar para batizar ele depois, conversa com ele, Darivaldo. Darivaldo tem amizade comigo, aí quando Darivaldo chegou para mim, eu garrei na beca Darivaldo, assim, ainda estava soprado de cachaça, garrei aqui na gravata, nosso irmão Bal, eu digo, vem cá, digo, se vocês não me batizaram agora, mas nunca dentro dessa igreja, nunca mais. E aí chamaram para o pastor, rapaz, vamos botar o cara, nós dá um jeito, nós cuidar dele. E aí já se foram já 19 anos. Amém. Glória a Deus. Valeu, Edson. Valeu, Mário. Deus abençoe, amigo. Queridos, aprenda com os erros. Alguém pediu aqui no chat para eu repetir os 4 pontos. Primeiro, sabe que você não é o único que erra. Segundo, prepare-se para as consequências, porque elas vêm. Terceiro, tente consertar os erros. E quarto, use os erros para o seu crescimento. Meus queridos irmãos, a nossa caminhada cristã, ela está chegando ao seu final. O nosso Senhor Jesus Cristo, que nós amamos tanto e que estamos aguardando pelo seu retorno, está voltando. E quando esse Senhor Jesus aparecer nas nuvens dos céus, queridos, que você e eu, que nós estejamos em paz com Ele, em paz com os nossos irmãos. O perdão é divino, queridos. A maioria dos irmãos colocaram aqui que é mais difícil pedir perdão. É mais difícil pedir perdão. Outros disseram que é mais difícil perdoar. Mas lembre-se de uma coisa, irmão. Está na oração do Pai Nosso. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Para você e eu que somos cristãos, queridos, não há dificuldade nem para pedir perdão, nem para perdoar. Porque se você não consegue perdoar alguém que errou com você, como Deus pode perdoar você que errou tanto com Deus? Percebe, queridos? O erro, ele vai insistir comigo, vai insistir com você, nós vamos continuar errando, mas lembre-se, queridos, o perdão é divino. Você precisa perdoar a quem te fez mal e pedir perdão para quem você fez mal. Os erros vão existir, irmãos. Até Jesus voltar, nós vamos estar metendo os pés pelas mãos, atolados em erros. Mas você e eu precisamos ter humildade suficiente, primeiro para reconhecer que somos errados,
e segundo, para pedir perdão quando nós erramos. E eu pergunto nessa manhã, para fecharmos a nossa jornada, você está disposto a reconhecer quem você é e disposto, queridos, a ter uma vida de mudança transformada pelo poder e a graça de Deus? Não desista, queridos. Por mais erro que tenha sido a sua vida, por mais erro que você já tenha cometido, não desista. Aquele que é grande em perdoar, é grande para salvar também. Deus abençoe você, queridos. Possamos nessa manhã entendermos que somente em Cristo nós podemos perdoar e pedir perdão. Vamos louvar o Senhor, queridos, fechando então a live dessa manhã. Encontro calma na oração. Em seu perdão encontro paz.
talvez seja essa paz que você esteja necessitado nesse dia. Receba com alegria a paz do Senhor Jesus Cristo, o perdão maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Queridos, chegamos ao final de mais uma madrugada com Deus. Foi muito bom estar aqui com vocês. Uma alegria poder compartilhar com vocês dessa experiência maravilhosa do perdão, porque todos nós já vivemos experiências assim, de sentir necessidade de ser perdoado ou de perdoar alguém. Quando você sentir esse desejo de perdoar alguém, é o Espírito Santo dizendo que você precisa ajustar contas com alguém, ajeitar a vida com Deus, porque se não tiver o perdão, você também não receberá o perdão de Deus. Vamos encerrar, queridos, lembrando sempre que eu oro por você, você ora por mim, e Deus sempre vai agir por cada um de nós. Eu quero convidar aqui o meu irmão Pedro para fazer essa oração, encerrando a live dessa madrugada. Irmão Pedro, é possível? Ok. Pois não, Tudo irmão bem, Pedro. irmão? Nos Vamos apresente orar, a então. Deus. Ok. Vamos orar. Grandioso Deus e soberano Pai Criador, aqui estamos felizes nesta madrugada por este santo privilégio de, embora distantes, estamos unidos ouvindo as nossas vozes, as nossas preces, os nossos louvores, ó Deus. E pela madrugada elevamos ao Senhor, ó Deus de amor, a nossa gratidão sincera. Dá-nos o poder, ó Deus, para perdoar, Amém. para ser perdoado. Capacita-nos para entender que o teu perdão é para sempre. Tu és o nosso grande Pai. Conhece as nossas dores, as nossas lutas. Por isso, Pai, nós depositamos no teu altar toda a nossa ansiedade, as nossas preocupações, os nossos erros, e temos a convicção, a certeza do teu perdão, Pai. Amém. Dá-nos a alegria de viver na tua presença, de bem-estar com a nossa família e com a tua igreja. Que sejamos a luz que o Senhor espera de cada um de nós, por onde quer que andarmos. Dá-nos hoje um dia na tua presença, despede-nos com a tua paz e a tua proteção, ó Deus, que neste dia teu nome seja honrado através da vida de cada um de nós. Rogamos humildemente, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. 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 Obrigado, irmão Pedro, irmão Lúcio, um abraço carinhoso, viu? Queridos, muito obrigado pela sua presença. Amanhã estaremos aqui, pela graça de Deus, às 4h da manhã, para mais uma vez adorarmos o nosso Deus na beleza da sua santidade. Um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.